Atos 2, nós vamos continuar de onde paramos. Atos capítulo 2, convido os irmãos aqueles que podem, a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus, e nós continuaremos de onde paramos. Hoje, então, versos de 5 a 13. Lerei e os irmãos acompanharão silenciosamente. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo dos céus. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfíria, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar nossa própria língua, as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos hoje de abrir a Tua palavra diante de nós. A oportunidade que temos de nos reunir em assembleia solene como Igreja de Cristo para Te cultuar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de louvar ao Senhor, de entoar hinos, cânticos espirituais, de orar. Mas obrigado, Senhor, pela oportunidade ímpar que temos de mais uma vez abrir a Tua palavra e ouvir a exposição da Sagrada Escritura. Tem misericórdia de nós, Senhor. Se compadece das nossas fraquezas, das nossas limitações. Nos dá graça para crer e capacidade para compreender a Tua palavra, para que por meio dela sejamos instruídos, corrigidos, exortados, disciplinados e consolados pela Tua palavra. Aplica, Senhor, a Tua verdade salvadora às nossas vidas. É em Cristo que nós Te oramos. Amém. Podeis assentar. Nós vimos e temos visto, queridos, que depois que Jesus morreu, ressuscitou, Jesus apareceu ou esteve diante dos apóstolos durante 40 dias, diante dos quais, diz o próprio livro de Atos, que já lemos no capítulo 1, o Senhor deu instrução a eles a respeito do reino dos céus. Mas, depois de 40 dias após a sua ressurreição, o nosso Senhor subiu aos céus e os discípulos ficaram em Jerusalém. Eram apenas uns 120, isso contando os 11 apóstolos, depois colocaram outro no lugar, então voltou a ser 12 apóstolos, 70 discípulos, como nos dizem os evangelhos, e as mulheres que acompanhavam Jesus desde o início, e ainda a família de Jesus Cristo que se reuniu a eles nesse grupo. Então eram uns 120 que se reuniam naquele cenáculo dia após dia para orar, para buscar a Deus, e faziam isso não simplesmente porque achavam que deveriam fazer, mas faziam isso em obediência à palavra de Cristo. Cristo havia dito a eles, lá em Lucas 24, 49, que eles deviam permanecer na cidade, ou seja, permanecer em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E só depois que fossem revestidos de poder, aí sim entra o verso chave do livro de Atos, que eles deveriam ir, ser testemunhas de Jesus Cristo por Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra.
Então, o que vemos nesse texto é eles em submissão à palavra de Cristo, em obediência a Cristo, se juntando para adorar a Deus. Jesus ascendeu aos céus, 40 dias após a sua ressurreição. Eles se juntaram durante 10 dias, e exatamente no dia que se celebrava, ou que os judeus comemoravam a festa dos Pentecostes, a Bíblia diz que o Senhor derramou sobre eles o Espírito Santo. Veio sobre eles línguas como que de fogo, houve o som, e não o vento, o som de um forte vento, e eles passaram a falar em outras línguas, diz o verso 4, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Então houve essas 3 manifestações sobrenaturais. As línguas como que de fogo, o som e não o vento. O som como de um vento e as línguas sobrenaturais. Queridos, aquele povo está reunido em obediência à palavra de Cristo. E naquela data específica, naquela data festiva para os judeus, na festa de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles. A pergunta é, o que significou este dia especial, essa festa em particular de Pentecostes? O que significou este dia tão grandioso? Queridos, as festas religiosas de Israel, pelo menos as grandes festas, como a Páscoa e o Pentecostes, diz os estudiosos que a população da cidade quase quadruplicava, para você ter uma ideia. As pessoas de todas as partes do mundo que eram judeus de sangue, ou que eram prosélitos, ou seja, judeus de fé, que haviam se convertido ao judaísmo, elas se juntavam em Jerusalém para celebrar essa festa. E aqui não era diferente. A cidade estava lotada. O templo estava lotado, toda a cidade estava lotada, e certamente onde aquelas pessoas estavam, no cenáculo, fez-se com que as pessoas ao redor também lotassem aquele lugar. Mas o que foi aquela festa de Pentecostes, queridos? De momento, precisamos dizer que Pentecostes foi a inversão da maldição de Deus, jogada ali na Torre de Babel. Por causa da arrogância dos homens, do desejo dos homens de chegarem aos céus pelo seu esforço, pelas suas obras. Em Gênesis capítulo 11, eles todos falavam a mesma língua, mas com esse desejo infame de chegar aos céus por conta própria, de construir uma torre que os levasse aos céus. A Bíblia diz que Deus veio, Deus desceu, confundiu as línguas, de maneira que eles não mais entendiam o que o outro dizia. Foi uma maldição. Agora, muitos séculos depois, até milênios depois, essa maldição é revertida. E as pessoas que estão lá não só ouvem, como também compreendem o que aqueles galileus, ou seja, os cristãos, os apóstolos, falam na sua própria língua. Em Babel, queridos, as pessoas não conseguiam se entender. Isso foi uma maldição, porque cada uma dirigiu-se a um determinado lugar. Mas, na descida do Espírito Santo, as pessoas conseguem se entender e formam uma nova nação. Não uma nação baseada no sangue ou na língua, mas uma nação baseada na fé. Uma nação baseada naquele que é o cabeça desse povo, Cristo Jesus. A corrupção de Babel foi sinal de rebeldia do povo. Foi uma maldição por causa da rebeldia do povo. Mas no Pentecostes, Deus reverteu essa maldição. E por causa da obediência de Cristo, fez com que todos pudessem entender as grandezas de Deus, falado por aquele grupo, em especial falado pelos apóstolos. Tem uma outra coisa que precisa ser dita de início. O que se comemorava na festa de Pentecostes? Ora, Pentecostes, como o nome próprio diz, é a festa dos 50 dias. É a festa dos 50 dias após da Páscoa. E o que se comemorava? Se comemorava a colheita. As boas colheitas eram comemoradas em Pentecostes. Queridos, todo o Israel se juntava nessa festa no Velho Testamento para adorar a Deus e agradecer pelas boas colheitas. Mas agora é o próprio Senhor que envia o seu Espírito Santo para que, por meio da obediência de Cristo,
a colheita seja feita, não do trigo, não da cevada, não da vinha ou da oliveira, mas a colheita dos eleitos por causa da obediência de Cristo Jesus. Por isso exporemos esse texto à luz do seguinte tema, ouça bem. Em obediência à promessa de Cristo, o Senhor retira a maldição. Em cumprimento à promessa de Cristo, o Senhor retira a maldição. Todos juntos. Em cumprimento. Tá bom não, viu, irmãos? Em cumprimento à promessa de Cristo, o Senhor retira a maldição. Qual foi a promessa de Cristo? Lucas 24, 49. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Deus cumprindo essa promessa de Cristo, revestindo o seu povo de poder, ele retira a maldição de Pentecostes. Quero ouvir de novo. Em cumprimento. Parece que os irmãos estão desacostumados. Irmãos, em cumprimento à promessa de Cristo, Deus retira a maldição de sobre o seu povo. E onde vimos isso? Primeiro vemos no próprio milagre, nas línguas. Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso de número 5. Ora, diz Lucas, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Note que a ênfase de Lucas, queridos, é na internacionalização daquela multidão. Embora ele diga que eles estavam em Jerusalém, e é lógico que estavam em Jerusalém, embora se diga que eram judeus, e também é lógico que de alguma maneira eram judeus, porque ou eram de sangue, ou eram prosélitos, ou seja, ou eram pela fé, haviam aderido à religião dos judeus, porque eles estavam lá no dia da festa de Pentecostes. Mas a ênfase de Lucas não está nisso. A ênfase de Lucas está que, embora fossem judeus, eles vêm de todas as nações debaixo dos céus. Ou seja, é um povo que pode-se dizer é internacional. É um povo que, embora seja judeu, não nasceram todos ali em Jerusalém. Eles são judeus sim, mas não são porque nasceram naquela terra. Boa parte deles não são dali. São homens, diz ele, piedosos, vindos de todas as nações de debaixo dos céus. Queridos, certamente muitos deles eram judeus de nascimento, como eu digo, mas outra parte deles eram prosélitos, ou seja, pessoas que se converteram à fé dos judeus, que se tornaram judeus, que ouviram sobre o Velho Testamento, que ouviram sobre o que Deus fez pelo povo de Israel, que entenderam como verdade as escrituras do Velho Testamento, que foram circuncidados, que passaram a guardar a lei. Então eles se tornaram judeu, não porque nasceram na Judeia, em Israel, mas porque agora são judeus pela fé. Estão todos lá para celebrar a festa religiosa, para celebrar a festa de Pentecostes. Na verdade, esse grupo de judeus representa o mundo em geral. Representa o mundo daquela época, porque eles haviam vindo, como diz Lucas, de todas as nações de debaixo dos céus. É evidente que Lucas usa de uma hipérbole, não é que todas as nações e cada uma delas estivessem ali representadas, mas as nações que eram conhecidas da redondeza, da proximidade de Lucas, do espectro do mundo da sua época, essas sim estão ali representadas. Quando nós chegarmos nos versos 9 e 11, você verá como há uma lista das nações. E uma lista que é bem clara, bem ordenada, e que há um movimento de leste para o oeste. Mas, por que eles estão lá? E o que eles fazem? Não no templo, mas ali onde os judeus estão, os galileus estão falando em outras línguas. Olha o verso 6, olhe para a sua Bíblia. Como, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuía de perplexidade,
porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Se você abrir a sua Bíblia em Atos aí em 2, se estiver aberto, você vai ver que o verso 4 nos diz que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Isso chamou a atenção. A cidade estava certamente lotada, como disse os estudiosos, dizem que nessas grandes festas religiosas, o comum era que a população quadruplicasse. Então as pessoas ouviram que naquele cenáculo, naquele salão, naquela casa, as pessoas estavam falando em outras línguas. E isso fez com que a multidão se dirigisse para ouvir. Ora, que estranho! Como é que nós ouvimos aqui judeus, por exemplo, falando em grego? Como é que nós ouvimos aqui judeus falando em egípcio? Como é que nós ouvimos aqui judeu falando na língua da Síria? Então essas vozes em outras línguas atraiu a multidão. A multidão, por incrível que pareça, que lotava a cidade, boa parte dela não mais se dirige ao templo, que era o local da festa, mas se dirige a esse cenáculo, porque ouve a voz. Olha o verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, qual? Aqui é dito no verso 4, no verso que vimos há 500 anos atrás, que vimos no começo do ano. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Agora o verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. Eles continuam no cenáculo. Eles não saíram do cenáculo. Mas, ao ouvir aquele povo falar em outras línguas, a multidão dirige-se para essa casa. A multidão que anteriormente toda destinava-se a Jerusalém, se destinava ao templo, pense nisso. Agora uma parte dela não vai ao templo, mas fica naquela casa onde está o cenáculo, com os apóstolos e a igreja reunida. Por quê? Porque ouviram uma voz. E é uma voz que traz perplexidade, queridos. E ela traz perplexidade porque eles dizem o seguinte, olha o verso 6 de novo. Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Como é possível? Pense bem, aqueles judeus ali, eles eram bilíngues, ou quem sabe, até trilíngues, podemos dizer assim. Por quê? Porque se estavam em Jerusalém, eles certamente falavam o aramaico, que era a língua que os judeus falavam, na sua grande maioria, quando voltaram do cativeiro babilônico. Mas se aquele grupo que veio de todas as nações, se parte deles tivesse vindo de partes do Império Romano a oeste ou a norte de Israel, certamente eles também falariam o grego, que era a língua original dos povos helenistas. Mas, note só, se falavam aramaico porque estavam em Jerusalém, se parte deles, e é dito que há pessoas de Roma, falavam o grego porque era a língua do Império Helênico, também uma parte deles, e grande parte deles, falavam a língua dos povos dos quais eles vinham, ou seja, falava a sua língua materna. A língua do país que eles nasceram, antes de se converter ao judaísmo, ou a língua dos países onde eles residem, se nasceram na Judéia. É um grupo, queridos, poliglota, podemos dizer assim. Não que cada um fale todas as línguas, mas que há pessoas de diferentes locais, com diferentes culturas e com diferentes línguas. O que chama a atenção é que esse grupo tão diverso, tão culturalmente diverso, ouve-se sair daquele cenário todas as línguas possíveis. É isso que chama a atenção. Não é que cada um deles falasse todas as línguas, mas que há pessoas que falavam aramaico, havia pessoas que falavam grego, haviam pessoas que falavam outras diferentes línguas dos seus próprios povoados e nações. Mas eles ouvem todas essas línguas saírem de uma única fonte, de um único lugar, de um lugar pequeno, onde só tem 120 pessoas, e que essas pessoas vêm todas da mesma região. São todos galileus, eles vão dizer. Todos galileus.
Como esses galileus aprenderam tantas línguas? Certamente não foi fazendo os cursos famosos de línguas aí da internet. Não, não foi assim, queridos. Foi pela graça de Deus. Agora eles ouvem na sua própria língua. Assim, agora o Senhor fala com eles por meio da pregação apostólica na sua própria língua materna. Queridos, a verdade é que por causa da obediência de Cristo e em cumprimento à promessa de Cristo, o Senhor retirou a maldição. E vemos isso em segundo lugar, na reação da multidão. É óbvio que isso causa uma reação. As pessoas estão na cidade, a cidade está lotada porque é um período de festa e de uma festa grande em Israel, de uma das 3 grandes festas dos judeus, aqui o Pentecostes, e aqueles que ainda não chegaram no templo ouvem em uma determinada casa, em um determinado salão, saindo daquela determinada casa e daquele determinado salão, todas as línguas possíveis aos seus ouvidos. Ao invés de irem ao templo, eles vão a esse cenáculo. Note só. Note como a graça de Deus os atrai para a verdadeira igreja agora. Eles não estão mais lá no templo, diante dos sacrifícios. Não estão mais lá no templo, onde o sacerdote lê a lei. Não estão mais lá no templo, onde há o lugar santo e o santo dos santos. Não. Eles estão ouvindo um grupo pequeno, de 120 pessoas, que são de uma única região. São oriundos da Judeia e da Galileia. E como eles reagem? Ora, reagem de 3 formas. A primeira é que eles reagem com preconceito. Isso mesmo. Aquela multidão que ouve os cristãos reage com preconceito. Olhe para a sua Bíblia. Olha o verso 7 e 8. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: olha só, vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua, o quê? Materna. Eles ficaram atônitos, ou seja, surpresos. Eles ficaram admirados e reagiram com preconceito. Por que o preconceito? Ora, esse povo aí não é galileu? Irmãos, os galileus eram recebidos em Jerusalém com preconceito. E eram mesmo. Os galileus eram reconhecidos pelos judeus do sul de Jerusalém, já que eles ficavam mais ao norte, na Galileia, como pessoas de segunda classe. E tem mais, os judeus de Jerusalém consideravam os galileus, queridos, como um povo economicamente e culturalmente atrasado. Era um povo regresso, era um povo atrasado, era um povo culturalmente mais inculto, digamos assim. Era assim que os galileus eram vistos, e é isso que causa espanto. Porque aquela multidão bem sabe que esses homens não estudaram outras línguas. Como é que eles falam? Todos a nossa língua materna? Ora, não são todos galileus, mas são exatamente os galileus. São exatamente os apóstolos que comunicam as grandezas de Deus na língua de cada um deles. Olha o verso 8. Veja como a palavra de Deus é enfática. Olhe só a surpresa dessa multidão. Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua. Irmãos, o dom de línguas não é língua de anjo. A palavra grega para língua aqui é dialecto, de onde vem a palavra dialeto, idioma. É por isso que eles ouvem falar a sua própria língua materna. O que esse povo está falando não é língua de anjo. Então o que eles estão falando? Eles estão falando as línguas nativas daqueles povos. As línguas que aqueles povos herdaram de herança dos seus antepassados. Eles estão falando as línguas de cada uma daquelas nações, e não são poucas. São 15 nações que Lucas registra. 15 nações do mundo civilizado da sua época. 15 nações que ainda podem ser agrupados por grupos linguísticos em 5 divisões.
indo mentalmente de leste para oeste, de onde o sol nasce para onde o sol se põe. E quem são elas? Olha o primeiro grupo. Primeiro ele cita partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia. Ou seja, os povos ao redor do mar Cáspio. Os povos que provavelmente são os judeus da diáspora. Os judeus que são descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia por Nabucodonosor. São os descendentes desse povo que viviam nessa região. Esse é o primeiro grupo, que tem aí 4 nações. Vem o segundo grupo, de leste a oeste, continuando. Agora ele cita a Ásia Menor via Judeia, indo para a Ásia Menor através da Judeia. Ele cita Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia e Bitínia. São mais 6 nações. Em seguida, queridos, vem o terceiro grupo. Ele cita 2 nações, Egito e as regiões da Líbia. E você vai dizer, e Cirene? Cirene era uma grande cidade, a cidade mais importante da Líbia, por isso que se diz imediações de Cirene. Se fosse hoje, com a nossa geopolítica atual, nós íamos dizer que Cirene seria a capital da Líbia naquela época. Temos aí mais 2 nações do Egito. Mas ele continua com a 4ª divisão. Olhe para a sua Bíblia, verso 10. Romanos que aqui residem. Tanto judeus, ou seja, tanto judeus de sangue, como prosélitos, convertidos. E aí vem a última divisão, o grupo 5. Cretenses e árabes, formando o grupo de 15 países. Perceba, queridos, que Lucas agrupa os países por categorias linguísticas. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 e grupo 5. E a ênfase é clara, é mostrar que as boas novas transcendem qualquer barreira linguística. O objetivo é mostrar que a palavra de Deus não está limitada ou restrita mais a um ou a outro povo. Que os judeus não têm o monopólio da palavra de Deus. Que a palavra de Deus não é de uma nação apenas ou de uma língua, mas ela é entregue para que se espalhe até os confins da terra. É para que ela atinja todos os povos e nações conhecidas. Esse é o alvo. Significa dizer, queridos, que enquanto aquele grupinho pequeno fala, enquanto aqueles 120 falam, enquanto eles louvam e adoram a Deus, eles deixam claro que a palavra de Deus é para todos os dialetos do mundo. Todos ali podem ouvir e entender na sua língua o que está sendo dito. Todos ali ouvem e sabem o que está sendo falado. Antes não era assim. Antes, na Torre de Babel, o Senhor dividiu as línguas e cada língua falava o seu idioma. E a outra nação não entendia o idioma próprio daquela outra língua, assim como é até hoje. Os judeus tinham a sua Bíblia em hebraico, mas quem morava na Ásia, por exemplo, não tinha a Bíblia na língua dos asiáticos. Quem morava em Roma, por exemplo, não tinha a Bíblia em latim. Quem morava na Grécia não tinha a Bíblia, o Velho Testamento em grego. Não tinha. Pelo menos não até a tradução da Septuaginta. Mas agora é diferente. Agora a palavra de Deus não se limita, não se reduz a uma nação ou a uma cultura. Aqueles 120, é claro, com ênfase nos 12 apóstolos, eles estão provando que a revelação de Deus não está limitada a um idioma em particular. Que a revelação não é mais distinta dos judeus como povo eleito. Pelo contrário, a revelação divina agora transcende todas as variantes da fala humana. Agora pense comigo, se a primeira reação do povo foi preconceito, será que ficou nisso? Não. Preconceito traz consigo incredulidade. Incredulidade e ceticismo é a segunda reação daquele povo. Primeiro, eles têm preconceito, porque no final das contas, quem está falando são os galileus. E os galileus é um povo atrasado, retrógrado, inculto.
E esse preconceito faz com que eles se tornem incrédulos e céticos. Olha o verso 12, olhe para a sua Bíblia. Todos atônitos, perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer isto dizer? A questão não é só porque são os galileus que estão falando. A questão é que nós não conseguimos explicar. Não conseguimos saber como é que eles fazem isso. Certamente eles não foram treinados ou instruídos. Eles não estudaram nenhuma língua antiga. Certamente não, como na Galileia, naquele fim de mundo. Lá só tem sal, areia e peixe. Então agora eles, movidos, queridos, de ceticismo, eles se perguntam, que quer isto dizer? Ou seja, o que é isso? Isso é inexplicável. Ao invés de crer que era fruto da graça de Deus, já que, segundo eles próprios, eles estão ouvindo as grandezas de Deus, ao invés de crer que é a graça de Deus, eles preferem se perguntar o que é isso? Que negócio é esse? Como é que esse povo fala desse jeito? Se tornaram incrédulos e céticos, e queridos, só há um caminho para quem já é incrédulo e cético. Quando ouve a palavra de Deus, o incrédulo e cético, ele tem uma reação comum, normal. E é a terceira reação daquele povo. A primeira é preconceito, a segunda é incredulidade, ceticismo. E qual é a terceira? Ora, a terceira nós estamos acostumados com ela. Zombaria, sarcasmo, ironia. Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso de número 13. Outros, porém, note só, zombando, diziam, estão embriagados. Notem que não é uma fala séria. Eles não pensam que aquele povo está de fato embriagado, e veremos nos próximos dias, como diz Pedro, era a 3ª da manhã, era cedo ainda. Eles não falam isso com seriedade, eles falam com zombaria, com chacota. Eles realmente não pensam que aquele povo está bêbado, mas eles zombam do que não consegue explicar, dizendo que é embriaguez. Queridos, é isso que o mundo faz, e ele o faz até hoje, porque não compreendem o Evangelho. Eles negam a veracidade e a origem divina do Evangelho. Mas como isso não cala os cristãos, o próximo passo é zombar. É zombar das grandezas de Deus e da graça de Deus oferecida em Cristo Jesus. A pergunta é, o que é que esse texto tem a ver conosco, tanto tempo depois? Como esse texto que fala do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja e os dons de línguas tem a ver com a nossa vida? Essa é a primeira coisa que precisamos pensar. Alguns podem até perguntar, pastor, mas por que quando Deus derramou o Espírito Santo, ele fez com que aquele povo falasse em outras línguas? Ora, poderia não ter feito. Mas por que o Senhor fez questão de fazer isso? Queridos, sabe por quê? Porque a verdade do Todo-Poderoso não está confinada a Jerusalém. A verdade do Todo-Poderoso não está confinada a um povo, a uma nação. As promessas e as alianças não pertencem aos judeus enquanto nação. Paulo diz em Gálatas 3:7, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Agora as promessas feitas a Abraão chegam até nós, não pelos nossos méritos, mas por meio do sacrifício de Cristo. Esse texto em si, queridos, mostra que no dia de Pentecostes, a igreja passou a ser universal. Pasmem. A igreja passou a ser mundial. A igreja passou a ser católica. Ou seja, a igreja precisa se espalhar pelo mundo todo. Ela não pode ficar restrita a Jerusalém, aos judeus, não. Ela precisa sair, como diz Atos 1:8. Jerusalém tem que ser evangelizada. Judeia, sim, mas também Samaria e até aos confins da terra. O Senhor está deixando isso claro. Porque agora não há mais barreiras
linguísticas, eles podem sair, podem pregar e devem anunciar o evangelho a todo o povo. Queridos, quando nós examinamos o Velho Testamento, nós vamos descobrir que a festa de Pentecostes era uma festa alegre, era uma festa bonita, o povo comemorava as boas colheitas, oferecia a Deus as primícias, adorava a Deus por causa das boas colheitas, mas eles adoravam a Deus porque tinham colhido trigo, porque tinham colhido cevada, porque tinham colhido uvas e azeitonas. Mas nesse Pentecostes não. Nesse Pentecostes o povo derrama a Deus, aliás, o povo adora a Deus, porque através do derramamento do Espírito Santo e a pregação da palavra, agora a igreja colhe os frutos da obra expiatória de Cristo em todo o mundo. É isso que significa esse dia. O Senhor colhe os frutos da obra expiatória de Cristo. Onde? Entre todos os povos. Paulo diz em Romanos 10, versos 9 e 13, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. No verso 13, Paulo acrescenta, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há barreiras étnicas, irmãos. Não há barreiras sociais. Não há barreiras culturais nem linguísticas. Só tem uma barreira: a incredulidade. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A única barreira é não crer em Cristo. É não invocar a Cristo. É não confiar em Cristo. Todos os que creem em Cristo serão salvos. Ele é o único mediador. Tem outra aplicação que precisamos fazer. Porque um outro motivo, é lógico, para o dom de línguas, queridos, é a evangelização. É para que o evangelho se espalhasse por todos os povos. E não havia como fazer isso na época sem o dom de línguas. Na Torre de Babel, a humanidade foi amaldiçoada. Todos antes falavam a mesma língua, mas como quiseram construir uma torre até os céus, Deus os amaldiçoou. Qual é a consequência lógica dessa maldição? Ora, quem mora na Arábia não entendia a língua dos hebreus, por exemplo. Quem morava no Japão na época não compreendia a língua dos hebreus. Que língua era a Bíblia? Hebraico. Todos os povos que não conheciam o hebraico estavam naturalmente excluídos da aliança, porque não compreendiam a palavra de Deus. Não havia como um japonês, naquela época, crer no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por quê? Porque não tinha a palavra de Deus na sua língua. Não tinha como quem mora na América do Sul, no Peru, na Argentina, no Brasil, os índios, conhecerem o Deus único e verdadeiro. Por quê? Porque não havia Bíblia na língua dos índios do nosso país. Havia uma maldição terrível, irmãos. Fora de Israel, todas as nações estavam nas trevas, na cegueira, sem conhecer o único e verdadeiro Deus. Era assim que estavam. Salvo uma ou outra exceção, como Naamã, Ciro, por exemplo, como Nínive, quando Jonas foi lá, o mundo todo daquela época estava perdido. E não haveria como ser salvo, se não tivesse contato com a língua dos judeus e com o Velho Testamento, que na época era escrito só em hebraico. É uma maldição terrível. O mundo todo caminhava a passos largos para o inferno. Que terrível maldição para um povo que tentou chegar nos céus pelo seu esforço. Para um povo que tentou chegar a Deus por conta própria. Esse era o alvo da Torre de Babel. Construir uma torre até os céus. O que veio sobre eles? Maldição e condenação. Agora não. Agora, por meio de Cristo, Deus fala a todas as nações, na língua de cada uma delas, e a mensagem de salvação é transmitida a todos aqueles povos. Sabe o que isso é importante, queridos? Porque aqui está uma base para dizer que nós podemos sim ler a nossa Bíblia em português, que nós podemos sim ler a nossa Bíblia nas nossas versões. Sabe por quê? Porque no dia de Pentecostes, Deus falou a língua materna daquele povo.
Deus falou aos romanos, não em hebraico, mas na língua materna deles. Deus falou aos naturais da Mesopotâmia, não em grego, mas na língua materna deles. Deus falou aos egípcios e aos africanos de Cirene, não em hebraico e grego, mas na língua materna deles, ou seja, amém. Deus seja louvado. Hoje podemos ter a palavra de Deus na nossa própria língua e saber que estamos, sim, ouvindo a Escritura, a palavra de Deus, que podemos confiar que quando ela é de fato traduzida com fidelidade, estamos diante da palavra de Deus. Mas tem outra aplicação que eu quero que você pense nisso. E é importante se pensar. A ênfase do livro de Atos é a evangelização até os confins da terra, como diz Atos 1:8. Um grande missionário, queridos, missionário anglicano, é bom que se diga, na Índia e na Pérsia, Henry Martyn, ele dizia o seguinte: o Espírito de Cristo é o Espírito das missões. E é verdade. Aquele povo falou na língua materna, na língua própria de cada povo. Agora eles falaram o quê? As grandezas de Deus. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais queremos evangelizar. Quanto mais cheios do Espírito Santo estivermos, mais vamos querer evangelizar. Sabe por quê? Porque Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. Está lá em João 16:14. E diz, porque ele há de receber do que é meu, e vulo há de anunciar. A missão do Espírito Santo é anunciar a Cristo. Agora te pergunto, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai dar o seu testemunho ou o testemunho de Cristo? Se a missão do Espírito Santo é anunciar a Cristo, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai falar de quem? Vai dar o testemunho de quem? De Cristo. Quanto mais cheios do Espírito Santo estivermos, mais falaremos de Jesus Cristo. Tem outra aplicação que não pode passar em branco, irmãos. Veja que a multidão se reuniu ali, o povo ouviu e foi lá ver. O povo, ao ouvir a voz, eles correram e foram lá ver. Ou seja, note só como isso é sério. Os milagres, eles podem até atrair as pessoas. E atraem, viu? Mas os milagres não salvam as pessoas. Os milagres podem atrair as pessoas, mas só a pregação do Evangelho pode produzir a verdadeira fé. As pessoas se reuniram lá, mas qual foi a reação? Preconceito, incredulidade e zombaria. Só o Evangelho pode produzir fé. A fé vem pelo ouvir, irmãos. Mas não é ouvir qualquer coisa, é se ouvir a palavra de Cristo. Se ouvir o Evangelho. Os milagres juntam, sim, muita gente, mas não produz conversão nenhuma, vida nova nenhuma, arrependimento nenhum. As pessoas ouviram e foram lá, preconceituosas, incrédulas e um coração cheio de zombaria e de crítica. E assim o é. E essa é a nossa última aplicação de hoje. Eu quero que você olhe o verso 13 da sua Bíblia. Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Primeiro eles ouvem e olham para as pessoas que estão falando. E pensam, são homens incultos. São homens iletrados. E se enchem de preconceito. E eu te pergunto, e não é assim hoje? Mudou? Os cientistas, os famosos, ouvem a palavra de Deus, ouvem os pregadores. Qual é a primeira atitude? Preconceito. Você prega o Evangelho e as pessoas, mas você não é cientista, então você não entende de saúde. Entende não. Você não é músico, você não entende de música. De música não. Mas e a palavra de Deus? E as Escrituras?
O mundo é assim, irmãos, ele reage da mesma forma. Outros não são só preconceituosos, mas ficam perplexos. O que é isso? Ou seja, por que esse povo se reúne nos domingos? O que esse povo vai ver em uma igreja? O que é que tem de bom de sentar 1h30 e ouvir outro cara falando? O que mudou? O que mudou? Mas tem outro problema. Porque a grande maioria não se contenta em ser preconceituosa. E a igreja de Cristo sofre muito preconceito, não se engane não. A grande maioria não se contenta em ficar perplexa e não compreender. E se perguntar o que é isso, por que é que esse povo faz isso? Não. A grande maioria zomba mesmo, irmãos. A grande maioria faz chacota. As coisas continuam do mesmo jeito. Hoje a igreja sofre os mesmos ataques. As pessoas continuam sem entender a Escritura e continuam a se perguntar. Porque na perspectiva deles, queridos, nós estamos, abre aspas, desperdiçando a nossa vida com essa história de Bíblia, de Jesus e de Evangelho. Para o mundo, queridos, nós estamos perdendo a nossa vida. Eles não entendem porque lutamos contra os nossos pecados. E digo mais, eles não entendem porque nós lutamos contra os nossos próprios desejos, que é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, como é que reagem? Ora, com zombaria, com preconceito e zombaria, com chacota. Dizem que somos atrasados e ainda hoje dizem. Dizem que somos radicais, incultos, ou que desperdiçamos a nossa vida, ainda hoje dizem isso. Será que você não consegue notar que a reação do mundo para com a igreja é sempre a mesma? Preconceito, incredulidade e zombaria. Quando mudou? Quando foi diferente? Nunca foi diferente. Nunca mudou. A pergunta é, por que o mundo reage assim? Por que o mundo não entende? Por que o mundo não compreende? Por que eles não creem e no final das contas nos perseguem e zombam de nós por causa disso? Se a atitude do mundo para conosco não mudou, queridos, o motivo também não mudou. E Paulo nos diz o motivo, em 2 Coríntios 4. Paulo diz o seguinte, mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, o qual o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É isso mesmo que você está pensando. O motivo pelo que o mundo tem preconceito contra a igreja, o motivo pelo qual o mundo não compreende, não crê no Evangelho, o motivo pelo qual o mundo não só persegue, mas zomba da igreja é o mesmo. Satanás lhe cegou o entendimento. E porque não conseguem crer e compreender, eles criticam. E ao criticar o que é santo, queridos, eles endurecem ainda mais o seu coração. E caminham a passos largos para o inferno. Sabe por quê? Porque estão ridicularizando e zombando exatamente aquilo que pode salvá-los, o Evangelho de Cristo. Caminham a passos largos para o inferno porque estão zombando exatamente da única oportunidade ou chance de salvação. Paulo diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. E aqui eu preciso te perguntar, a palavra de Deus é o que para você? A pregação do Evangelho para você é o que? É loucura? É perda de tempo? Ou é o poder de Deus para a tua salvação? Que Deus te dê a graça, queridos, de crer na palavra.
Que Deus dê a graça de compreender a palavra. Que Deus dê a graça de crer em Cristo de todo o coração. Quero concluir dizendo que no início nós colocamos um tema difícil, não foi difícil de memorizar. Dissemos que cumprindo a promessa de Cristo, o Senhor retirou a maldição. E é verdade, queridos. É verdade porque o dom de línguas simboliza uma nova união, não étnica, não social, mas uma união espiritual pela fé em Cristo Jesus. Eu quero que você dê uma olhadinha de novo no verso 5, que nós vamos propor uma tradução livre desse verso. Olha só o que diz. Homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Está aí no verso 5. Em uma tradução, desculpa, livre, sabe como poderíamos dizer? Homens de fé, vindos de todas as nações. Essa expressão é importantíssima. Homens piedosos, ou seja, homens de fé, vindo de todas as nações. Por que isso é importante? Porque embora nem todas as nações existentes na época tenham sido citadas por Lucas, elas são aí representadas. Por que elas são representadas? Queridos, Lucas cita os descendentes de Sem, Cã e Jafé nessa sua lista. Você sabe quem são Sem, Cã e Jafé? São os filhos de Noé, que desceram da arca. Os seus descendentes estão citados nessa lista. Portanto, Atos capítulo 2, queridos, é uma lista das nações semelhante a Gênesis capítulo 10. E o que há de empolgante, de particular em Gênesis 10? Embora Gênesis 10 venha, é lógico, antes de Gênesis 11. Gênesis 10 trata o que aconteceu depois de Gênesis 11. Difícil de entender, não é? Mas é. Gênesis 10 conta como ficaram as nações depois da maldição de Deus por causa da Torre de Babel. Como foi que elas ficaram divididas? Aí está lá, Gênesis 10, citando as nações, os descendentes de Cã, Sem e Jafé, ou Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Agora, Lucas cita esses descendentes e mostra que Deus retirou a maldição sobre a humanidade. Queridos, a bênção do Pentecostes é apresentada como sendo uma reversão da maldição recebida na Torre de Babel. Em Babel, o juiz de Deus veio, confundiu as nações, amaldiçoou os povos, fez com que um não compreendesse a língua do outro e precisasse cada um se mudar para um lugar, porque ninguém entende mais o que o outro fala. Mas, nesse dia de Pentecostes, em Jerusalém, a barreira linguística foi vencida pela ação do Espírito Santo, como sinal que agora as nações podem se reunir de novo, não mais sob uma mesma língua, não mais porque tem uma mesma cultura, não mais porque tem o mesmo ancestral de sangue, mas elas podem se reunir de novo em um único povo, porque tem um único representante federal, porque tem um único cabeça, porque são o povo de Deus em Cristo Jesus. Sabe como é interessante ler esse texto? Lembrando-se de Apocalipse 7, versículo 9. João diz o seguinte: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. E eu te pergunto, de onde vinha a multidão que João viu? Todas as nações, tribos, povos e línguas. Onde eles estavam? Em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. O que estava fazendo aquele povo no cenáculo? Estavam diante de Deus em adoração. Aquele povo, queridos, representava estes aqui de Apocalipse 7:9. Todas as tribos, povos, línguas e nações em pé diante de Deus, adorando a Deus. O povo foi amaldiçoado em Babel porque quis ser salvo pelas próprias obras. O povo foi amaldiçoado em Babel porque pensou que poderia subir ao céu sozinho. Porque pensou que ia conseguir chegar no trono de Deus. Porque pensaram, vamos construir uma torre para fazer o nosso nome famoso. Olha que loucura, uma torre que chegue até os céus. Os homens queriam chegar aos céus
pelos seus próprios méritos e por isso foram amaldiçoados. Cuidado, para você não pensar que pode chegar ao céu porque é uma boa pessoa. Cuidado para você não pensar que pode chegar ao céu porque é uma pessoa espiritual, porque ora bem, porque faz isso ou porque faz aquilo. Você não vai chegar ao céu desse jeito, você só vai conseguir o mesmo que aquela população conseguiu lá em Babel, a maldição. E como é que nós chegamos aos céus, queridos? A bênção veio porque Deus veio à terra em Cristo Jesus. E quando Deus veio à terra em Cristo Jesus, por sua obra e pelo seu esforço, Ele nos faz entrar nos céus pela sua graça. Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Creia em Cristo. Venha a Cristo pela fé e não haverá mais também nenhuma condenação sobre a tua vida. Em Cristo você será recebido nos céus, não porque fez uma torre até lá, mas porque Deus desceu em Cristo a essa terra. Que Deus derrame sobre nós da sua graça e da sua misericórdia. Vamos ficar de pé.